Imagine estar em um ambiente familiar, confortável, onde tudo parece estar no seu devido lugar. Você respeita sua esposa, ama sua família e tem um vínculo de confiança com todos à sua volta. Mas, de repente, algo muda. A mulher que deveria ser uma figura de respeito e maturidade, sua sogra, começa a emitir sinais estranhos, um olhar demorado demais, elogios que ultrapassam os limites do bom senso e, por fim, uma proposta explícita. Sim, ela quer ter relações com você. Bem-vindo ao canal Sábio Mentor, onde buscamos compreender os dilemas mais profundos da alma humana à luz do estoicismo. Neste vídeo, vamos explorar esse cenário com toda a seriedade que ele exige. Não é sobre sensacionalismo, é sobre ética, honra e como agir diante do inesperado. Pense bem, o que você faria se encontrasse nessa situação? Fugiria, contaria para sua esposa, se calaria e tentaria esquecer ou cederia à tentação? O estoicismo nos ensina a separar aquilo que podemos controlar daquilo que não podemos. Mas quando o controle do outro invade nosso espaço íntimo, como reagir sem perder a racionalidade? Essa situação, por mais improvável que pareça, já ocorreu com muitos homens, e não apenas em filmes ou novelas. Estamos falando de uma crise moral que, se não for enfrentada com sabedoria, pode arruinar famílias, destruir reputações e gerar traumas profundos. E pior, pode colocar em xeque a própria integridade do homem que se vê encurralado entre a razão e o desejo, entre a honra e a oportunidade. Agora pense comigo, quantas vezes você já se deparou com situações onde o que era certo parecia difícil demais de fazer? Quantas vezes o caminho do erro pareceu o mais fácil, o mais prazeroso, o mais conveniente? Mas será que vale a pena? Será que um momento de prazer pode apagar anos de confiança e respeito? Quero que você comente aqui embaixo. Se isso acontecesse com você, qual seria sua primeira reação? Seria confrontar, ignorar, contar para sua esposa? Diga nos comentários, vamos refletir juntos. Entendendo o papel da tentação sob a ótica estoica, sob a ótica do estoicismo, a tentação não é um pecado em si, mas uma prova, uma oportunidade de exercitar a nossa virtude. Quando Epicteto dizia, não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa, ele nos preparava exatamente para momentos como esse. A sogra que deseja seu genro está lidando com seus próprios demônios, suas próprias falhas morais, mas o verdadeiro foco do estoicismo está em como você, homem de princípios, reage diante desse ataque moral. Você se torna cúmplice do erro ou se torna exemplo de retidão? A tentação é a prova final de quem realmente somos. Quando tudo está bem, é fácil parecer virtuoso. Mas quando o proibido bate à porta, é aí que o verdadeiro caráter se revela. E é aqui que entra uma das maiores virtudes estoicas, a autodisciplina. Ela é o escudo contra os impulsos. Quando você sente o desejo pulsar, mas escolhe não ceder, você não está apenas recusando um ato, você está afirmando sua identidade como homem íntegro. É sobre isso que devemos refletir. O estoicismo nos convida a sermos senhores de nós mesmos. E você está no controle? Vamos além. Pense em como a confiança da sua esposa, o olhar dos seus filhos e a harmonia do seu lar são frágeis. Bastam segundos para que tudo isso desmorone. E, por outro lado, bastam segundos de coragem para resistir e manter tudo intacto. Isso é virtude. Isso é força. Quero saber, você já viveu alguma situação onde teve que resistir a uma tentação poderosa? Compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos criar um espaço de partilha e fortalecimento mútuo. A alma dividida, desejo carnal versus honra moral. Imagine acordar todos os dias ao lado da mulher que você escolheu para compartilhar a vida. Ela confia em você, acredita nos seus princípios e caminha ao seu lado sem imaginar que a própria mãe dela, sua sogra, está alimentando um desejo oculto e proibido por você.
O estoicismo nos ensina que não somos nossos impulsos, somos aquilo que decidimos fazer com eles, e nesse ponto, a alma do homem pode ser dividida entre dois caminhos: o da honra, que leva ao respeito e à integridade, e o da queda, que leva à culpa, à vergonha e à destruição dos laços mais sagrados. O que você faria se percebesse que esse desejo começa a influenciar seus próprios pensamentos? Seria sincero consigo mesmo ou começaria a se justificar internamente dizendo que ninguém precisa saber? É exatamente nesse ponto que o estoicismo se torna vital. Ele é o farol quando tudo ao redor parece escuro. O estoicismo nos ensina a observar nossas paixões com frieza e racionalidade. Não se trata de eliminar o desejo, pois ele faz parte da natureza humana, mas sim de dominá-lo. Sêneca dizia: o maior poder é o domínio de si mesmo. Se você sente que está sendo seduzido por esse tipo de situação, sua tarefa não é fingir que não sente nada, mas sim usar esse sentimento como campo de treino para a sua virtude. É nesse confronto interno que nasce o verdadeiro guerreiro estoico, aquele que olha a tentação nos olhos e escolhe não ceder, que escolhe não trair, que escolhe proteger a si mesmo e aqueles que ama. Mas vamos aprofundar ainda mais. Imagine se você cede. Imagine o que acontece depois. A culpa, a tensão, o medo constante de ser descoberto, a perda da confiança da sua esposa, a vergonha diante dos seus filhos, tudo isso por causa de um momento, um impulso, um egoísmo. Vale a pena? O estoicismo diz: viva como se tudo o que você faz pudesse ser visto por todos. E se você pudesse olhar nos olhos da sua esposa e dizer: eu resisti? Que tipo de homem você quer ser? Comente aqui. Você acredita que o desejo pode ser vencido com disciplina? Já enfrentou uma batalha interna parecida? A arte de estabelecer limites e proteger o lar. Agora pense comigo. Diante de uma sogra que demonstra intenções sexuais, como manter a harmonia familiar sem cair em conflitos explosivos ou em silêncios perigosos? O estoicismo ensina a agir com prudência, mas também com firmeza. É necessário estabelecer limites claros, inquebráveis. A sogra que cruza essa linha precisa ser confrontada, não com ódio, mas com verdade. Você deve olhar nos olhos dela e dizer com serenidade que esse tipo de relação é inaceitável, que seu compromisso é com sua esposa, com sua família e principalmente com sua consciência. O estoico não evita o conflito quando ele é necessário. Ele o enfrenta com razão e coragem. Isso exige preparo emocional, exige inteligência, mas acima de tudo, exige caráter. Você já parou para pensar em como pequenos silêncios podem se tornar grandes tragédias? Um elogio que passa batido, um toque que é tolerado, um olhar que não é repreendido. Cada concessão é um passo rumo ao abismo. O estoicismo orienta: corte o mal pela raiz. Se você percebeu os primeiros sinais, não espere que se tornem atos. Encare o problema enquanto ainda é possível proteger o todo. Isso é liderança, isso é amor real. Você protegeria sua esposa de qualquer ameaça externa, certo? Então, por que não proteger também do que ameaça por dentro? E mais, ao estabelecer limites, você não apenas protege sua casa, mas também oferece um exemplo poderoso. Seus filhos, sua esposa e até a própria sogra verão que você é um homem de princípios. E isso é raro. Em um mundo onde muitos cedem por prazer ou covardia, aquele que se mantém firme se destaca como um verdadeiro farol. Quero ouvir de você. Como você lida com limites dentro da sua família? Você já teve que dizer não em situações delicadas? Escreva nos comentários. Sua experiência pode ajudar outros. Quando a honra pesa mais que o prazer, o valor da renúncia. Pense agora no peso que a renúncia carrega. Dizer não a uma proposta tentadora não é sinal de fraqueza. É prova de uma força que poucos homens têm. Você está diante da sogra, uma mulher mais velha, experiente, insistente. Ela sabe exatamente como provocar, seduzir, manipular com gestos sutis. E mais,
Ela usa o vínculo familiar para se aproximar sem levantar suspeitas. Diante disso, o impulso grita dentro de você. Mas a consciência, se educada pelos princípios do estoicismo, se ergue como um escudo inquebrável. É nesse ponto que a virtude mostra sua verdadeira face. Quando você escolhe a dor da renúncia em vez do prazer imediato. A honra nunca foi leve, mas ela sempre foi o caminho do sábio. Sêneca dizia que a alma virtuosa é aquela que não depende de aplausos nem de prazeres. Ela se basta na sua integridade. E o que isso significa nesse contexto? Significa que, embora a proposta da sogra possa até soar como uma fantasia para muitos homens, especialmente os imaturos, para o homem estoico, ela é uma ameaça à sua paz interior. A verdadeira liberdade está em dizer eu posso, mas escolho não fazer. O prazer passa, a virtude permanece. A história que você constrói com sua esposa, com seus filhos, com sua própria consciência, vale mais que qualquer prazer momentâneo. Agora, olhe para dentro de si. Você já fez uma renúncia que te tornou mais forte? Já passou por uma provação que te ensinou a valorizar mais a sua consciência do que os aplausos externos? Comente aqui, compartilhe com outros homens que talvez estejam hoje vivendo dilemas semelhantes. Nossa comunidade aqui no Sábio Mentor é um espaço de crescimento, não de julgamento. E que fique claro, resistir à sedução não te faz fraco, te faz livre. E como disse Marco Aurélio, a alma se torna invencível quando ela ignora aquilo que não está sob seu domínio. O desejo da sua sogra não está sob seu controle, mas sua resposta a ele está. O silêncio que corrói. As consequências de esconder a verdade. Imagine agora que você decide guardar tudo em segredo. Você não cedeu, mas também não contou nada. Nem para sua esposa, nem para ninguém. A sogra continua frequentando sua casa, agindo com disfarces, sorrisos falsos e mantendo o jogo de insinuações. Por fora, tudo parece normal. Por dentro, você está em guerra. A cada encontro, a tensão aumenta. A cada elogio dela, sua mente se contorce em alerta. Esse é o poder corrosivo do silêncio. E o estoicismo nos alerta. A verdade, por mais dura, liberta. A omissão, por mais confortável, escraviza. Você está preso agora, não por ter errado, mas por temer o confronto. E isso, ao longo do tempo, pode minar seu equilíbrio emocional. Marco Aurélio escreveu que devemos viver de tal forma que se tudo o que fizermos fosse exposto ao mundo, não haveria motivo para vergonha. Quando você esconde uma verdade dessas, por mais que não tenha cometido adultério, você cria uma sombra na sua alma, um medo constante, um estado de alerta que impede a leveza da convivência. E mais, você perde a oportunidade de resolver o problema pela raiz. Ao não contar, você permite que o jogo continue. E quem garante que ela não tentará algo mais ousado? Que não usará isso como arma no futuro? O silêncio, nesse caso, é cúmplice da desordem. A reflexão que fica é: até que ponto devemos proteger os outros da verdade? Será mesmo que esconder isso da sua esposa é uma forma de poupá-la? Ou seria uma forma de se proteger do desconforto que virá ao revelar tudo? A coragem de falar a verdade, mesmo que doa, é parte da virtude estoica. Pense nisso e responda nos comentários. Você acredita que o silêncio é justificável nessa situação? Já escondeu algo que, com o tempo, se tornou um peso maior do que imaginava? O confronto inevitável. Como lidar com a sogra sem perder a honra. Chega o momento em que você não pode mais fugir. A sogra cruza todos os limites. Talvez tente te tocar, talvez mande mensagens mais explícitas, talvez te confronte diretamente. E agora? Como reagir sem perder a razão? O estoicismo ensina que devemos agir com justiça, mas sem nos deixar levar pela raiva. O homem sábio confronta com serenidade. Você precisa olhar nos olhos dela e ser direto. Isso precisa parar agora, isso é errado. E se você não parar, eu contarei tudo à sua filha.
Diga com firmeza, sem medo. E se ela tentar te manipular, fazer chantagem emocional, se vitimizar, mantenha-se firme. Lembre-se, sua alma está em jogo, sua paz, sua verdade, sua casa. O estoicismo é mais do que filosofia, é estratégia de vida. Enfrentar um conflito como esse exige que você domine suas emoções, respire fundo e escolha as palavras certas. E lembre-se, não há espaço para meias palavras. Seja claro, não permita que a dúvida se instale. E se depois disso ela continuar, você terá todo o direito, e talvez o dever, de contar à sua esposa. A verdade pode doer no começo, mas ela sempre cura. A mentira ou a omissão é uma ferida que nunca cicatriza. Escolha ser o homem que enfrenta o caos com dignidade. Agora te pergunto, você já enfrentou alguém próximo com verdades difíceis? Já teve que dizer algo que sabia que causaria dor, mas que era necessário? Compartilhe sua experiência. Essa troca fortalece. E mais, esse vídeo pode ajudar outros homens em situações semelhantes. Curta, comente e compartilhe se sentir que esse conteúdo tocou em algo verdadeiro para você. A verdadeira masculinidade é construída na fidelidade. Para encerrar, reflita comigo. O que é ser um homem de verdade? Em um mundo onde muitos exaltam a traição, a esperteza, o prazer acima de tudo, ser fiel à própria esposa, aos próprios princípios, é um ato revolucionário. A situação com a sogra não é apenas um dilema moral, é um teste de masculinidade no seu sentido mais profundo. A masculinidade estoica não está no músculo, na fama ou na conquista de mulheres. Está na firmeza, na serenidade diante da provocação, na fidelidade silenciosa que constrói lares sólidos e inspira gerações. O verdadeiro homem é aquele que protege sua esposa mesmo das ameaças invisíveis, que enfrenta tentações sem fazer alarde, que escolhe o bem quando ninguém está olhando. No final das contas, o que você quer deixar como legado? Uma história de honra ou de arrependimento? Um lar construído com fidelidade ou uma lembrança manchada pela traição? O estoicismo nos lembra: o caráter de um homem se conhece nos momentos em que ele acha que ninguém está vendo. E mesmo que você nunca enfrente essa situação, que esse vídeo te sirva de reflexão para qualquer outro dilema que coloque sua honra à prova. Escolha sempre o caminho difícil, porque é nele que os homens verdadeiros são forjados. Se esse vídeo te fez refletir, clique agora no vídeo que vai aparecer ao lado. Ele vai aprofundar ainda mais esse tema e te dar novas ferramentas para lidar com os desafios da vida. E não se esqueça, inscreva-se no canal Sábio Mentor e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a mente, o espírito e a alma. A verdadeira sabedoria começa com a reflexão, e você acabou de dar um passo poderoso nesse caminho. Fique com Deus e até o próximo vídeo.